Quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda em 2023. Ih, rapaz, notícia ruim, na verdade, né? Vamos ao vivo com o Alan Garcia para saber mais detalhes. E aí, Alan Garcia, quer dizer que teve essa mudança agora em relação ao imposto ou é, na verdade, o salário que aumentou e acabou atingindo o que já era estipulado? Me conte aí. Perfeito, Edson. Já existe, né, um limite, tanto de mínimo, máximo, para o imposto de renda e, claro, com o aumento do salário mínimo, chegou mais perto, chegou num valor mais perto para a declaração. Mas a melhor pessoa para explicar isso é um economista. Por isso convidamos Renan Laurentino, que sempre está aqui com a gente, tentando fazer a gente entender o que se passa no mundo da receita, dos impostos. Renan, boa noite, tudo bom? Boa noite. O economista, os contadores, tributaristas também estão a par. Tem muita gente preocupada com essa informação, até porque existem muitos brasileiros, muitos alagoanos que ganham muito pouco, e é exatamente o que entra nessa parcela aí do imposto. O que foi que aconteceu? Cada vez que há um reajuste salarial, sim, necessariamente ganhos, né, para essa sociedade. Então, o salário aumentou, né, foi até um percentual um pouco a mais do que tinha sido esse adendo, esse plus do novo governo, e ficamos num 1.302, 1.312. Mas um salário e meio vai para casa de 1.952, 58. Então, pela métrica da tabela do imposto de renda, vou cair no imposto de renda. Só que não é assim, o cálculo é diferente. Primeiro se deduz o INSS e tem as suas tabelas de alíquota do INSS. Então, o salário de 1.952, eu vou estar na margem de 9%, então eu vou ficar com um salário bruto de 1.776. Então, você não incide imposto de renda. Isso se você tem um salário fixo. Agora, se você tem um salário variável com outros proventos, que são, por exemplo, hora extra, comissões, salubridade, periculosidade, vai elevar sim o salário e pode acontecer de ter sim cair nessa tabela de imposto de renda. Agora vale ressaltar que o imposto de renda deduzido mês a mês, você tem as restituições que acontecem sempre agora. Por exemplo, no início do ano de 2023, a gente vai responder 2022. Então, todo o exercício de 2023 será feito a resposta até março de 2024. Você pode ter essa restituição também. Não é 100%, mas já ajuda. Agora, tem que acalmar mesmo, porque não necessariamente um salário de 1.952 bruto vai cair na tabela de imposto de renda. Renan, pelo que eu entendi, então, a gente precisa ficar atento aos pontos de descontos, aos pontos que fazem o nosso salário sair daquele valor fixo. A gente tem um valor fixo, mas aí tem a hora extra, tem uma bonificação. Tudo isso vai dizer se você vai precisar ou não declarar o imposto de renda nessa base aí de um salário mínimo e meio. Que é o que a gente chama dos proventos. Se esses proventos elevarem um pouco, se o seu salário é exclusivamente 1,5 e só, fatalmente você não vai cair no imposto de renda. Você continua com a tabela do INSS, tranquilo, como a gente já conhece. Agora, se o seu salário tem esses proventos a mais, essas comissões, periculosidade, hora extra, insalubridade, essa coisa que entra como provento, pode acontecer sim de recair. Mas, mais uma vez, eu falo, tem as restituições, tem as deduções, você pode conseguir isso, assim, e talvez o desconto não seja tão grande assim, para quem está nessa métrica salarial. Diante das discussões, é um novo governo, está aí reformulando, fazendo algumas mudanças. É possível que haja alteração nesse sentido? Mais uma vez, a gente parte do princípio, conversamos sobre isso todo esse ano de 2022, sobre uma reforma tributária. Está na pauta, não para agora. Essa tabela do imposto de renda, pelas discussões que eu vi de outros economistas, de outros pensadores, ela já não mexe há muito tempo, então o salário até 1.903 é isento. Passou disso, já recai. Mas tem essa questão do INSS. Então, essa pauta de reforma tributária, isso pode acontecer, vai acontecer, mas não agora. Como você acabou de falar, tudo é muito inicial. Hoje é o dia 10 de janeiro, as coisas estão começando a ser postas no local. O governo ainda não definiu ministérios agora. Agora, a política, todas as dimensões, a gente ainda vai aguardar. Mas é um novo governo, um novo modelo mental, uma nova estrutura política.
a gente espera que realmente isso aconteça. Agora, a pauta de reforma tributária, ela cada vez mais começa a ser uma pauta muito discutida, muito pensada, muito falada, porque a gente bebeu disso quando no segundo semestre de 2022 nós tivemos as isenções de alguns impostos e a gasolina conseguiu reduzir, todo mundo gostou. Então, abre, né, a chancela de realmente discutir com mais efetividade essa reforma tributária, que não é tarefa fácil, eu concordo que isso não é tarefa fácil, mas ela entra. Pelo que eu vi nas informações governamentais, é para o próximo ano, mas vamos aguardar. Perfeito, Renan, muito obrigado pelas suas informações. É aguardar, e claro, né, sempre consultar um profissional que saiba, esteja por dentro dessas informações. No caso de fazer a declaração, né, consultar um economista é importante também, mas o contador acima de tudo, porque ele sabe de todas as regras, de todas essas mudanças e vai ajudar na hora de você fazer a declaração. O importante é não ficar com essa pendência com a Receita Federal. Esse é o importante. Edson Moura. Pois é, importante, Alain. E só para destacar um ponto, né, que o Renan já comentou com a gente, o professor Renan, e queria a participação dele também para esclarecer, isso não foi uma medida do atual governo, tá, gente? Só para deixar claro. O que aconteceu? Aumentou o salário. Todo ano não tem um aumento, né? Tem um reajuste do salário mínimo. Houve um reajuste, inclusive, maior para esse ano agora. Mas por conta do reajuste e por conta dessa tabela da Receita Federal não ser atualizada há muito tempo, não é? Claro que ganhando mais, se chega mais fácil, não é? Mais pessoas vão ultrapassar esse limite aí de pouco mais de R$ 1.900, que torna obrigatória a declaração do imposto de renda. Por isso que é importante, né? Eu queria a palavra do professor também, a importância, a revisão na tabela da Receita. Porque aí, a partir do momento que haja uma revisão nessa tabela, o mínimo não vai ser mais 1.900, vai ser, sei lá, 2.500, 2.600. Haverá uma proporcionalidade que hoje não tem e que vai deixar fora, não é, tantas pessoas que não precisam pagar o imposto de renda. Renan, o Edson está fazendo o seguinte comentário, que essa não é uma determinação do atual governo, porque se baseia, né, numa tabela que existe da Receita Federal, que há muito tempo já não é modificada. Isso. É isso que está acontecendo. Desde 2016 que é a mesma tabela, que é a mesma condição. Então, cada vez que o salário vai aumentando, a gente chegou próximo e agora chegou mais ainda. Então, a média de salarial no Brasil são 1,5, 2 salários mínimos, tanto o setor comércio como o setor serviço, que são os que mais empregam. Então, por isso que deixa a população um pouco preocupada. Poxa, eu vou pagar mais imposto? As pessoas ficam receosas, embora pagar imposto é uma receita clássica de toda a economia, todas as instâncias municipais, estaduais, federais precisam disso. É a partir disso que gera imposto para todos os serviços públicos de segurança, saúde, transporte e tudo isso. Então, a tabela realmente ela não foi atualizada ainda. Existe uma perspectiva de atualizá-la para dar uma isenção, por exemplo. Isso é um exemplo de ser isento as pessoas que recebem até, por exemplo, R$ 2.001. Mas o governo acaba ficando com uma arrecadação menor. Então, é preciso pensar e analisar se realmente é o momento de mudar essa isenção, esse valor de isentos da tabela. Mas, como está muito bem dito, é da Receita Federal, tem os tributaristas mesmo e as pessoas responsáveis para isso. O governo só está mantendo. Renan, então, R$ 1.903 é o isento, né? Está isento Está até isento. esse valor. Passou disso, você está. Contudo, se o seu salário é fixo em um salário e meio, quando fizer a primeira dedução, que é o INSS, que fica mais ou menos na tabela de 9% alíquota, vai dar um valor de R$ 1.776, você fica isento de imposto de renda, então não paga. Mas é preciso fazer a declaração. Sempre, né? É importante fazer. Você pode fazer como isento, não tem nenhum problema, não vai causar nenhum dano ou não fazer. Mas se a sua renda, sim, passou desse valor por conta dos demais proventos, tem que fazer. Afinal, ninguém quer ter, né, o desagravo de cair, como diz, nas garras do leão, porque isso pode sair mais oneroso ainda. Perfeito, Renan. Mais uma vez, obrigado pelas suas explicações. Edson, eu volto com você. Obrigado, agradeço ao professor Renan pela participação, você também, meu caro Alan Garcia, pelas informações. E lembrando, né, que não é porque você vai declarar que você necessariamente vai pagar o imposto, né? E muitas vezes você declara e tem direito a receber de volta exatamente o ressarcimento, né, do imposto de renda. Então, cada caso é um caso, mas é preciso ficar atento para não cair na malha fina, não é?